palavras seladas na cadeira elétrica. No princípio era Deus. Deus era tudo. Se você puder imaginar um espaço onde não tem nada, absolutamente nada, energia nenhuma, um vácuo total. Se você conseguir imaginar esse espaço, um espaço sideral, infinito, onde você quiser, esse lugar onde não tem nada, absolutamente nada, é onde está mais Deus. É onde está mais o poder de Deus. Quanto mais puro é o local, mais Deus está presente lá. Acho que já foi suficiente para você entender, né? Então, não existe espaços. Tudo é Deus. Existem espaços. Todos pertencem a Deus. O inferno pertence a Deus. Deus não concedeu, não fez nenhuma concessão de território dele a nenhum querubim, não transferiu a propriedade do espaço dele, não cedeu ele, Deus não cedeu ele a outro, a minha glória não darei a outrem. Isto inclui tudo. Então, Deus não está na montanha. Ele se apresenta na pessoa divina da sua majestade. Está conseguindo entender isso? É muito difícil para você que está ouvindo entender isso. Que Deus não está na montanha, Deus não está no ar, Deus não está no infinito, Deus não está nas galáxias, Deus não está no tempo, Deus não está no sentimento. Tudo isto está dentro de Deus. Não é possível existir uma parte onde Deus não conheça. Não é possível. Existe uma parte inexplorada. Essa parte aí Deus não explorou ainda. Ele vai mandar uns anjos lá explorar para ver como é que é. Isso não existe. Isso não existe. Todas as partes, tudo o que é existente é Deus. E Ele é onipotente, onisciente e onipresente em todos os seus espaços, tanto o seu poder quanto o seu conhecimento, né? Quanto sua ciência, quanto sua onipotência, quanto a sua presença está em todos esses espaços. Não existe um espaço onde Deus não está. Deus criou o mal. O mal, da forma que ele concebeu, é o mal. Mas como Deus criou o mal para combater a mim, combater ao fulano, ao cicrano, como que Deus criou este mal? Para combater a nós. Não, Deus não criou esse mal para esse, com essa finalidade. Deus criou o mal e também o bem.
dentro de si próprio. Dentro de si próprio. Então, o que acontece? Tanto o mal quanto o bem é a placenta onde nós somos gerados. Dentro da mulher existe a placenta e daquela placenta uma criança é gerada. Nesse caso, o bem e o mal é a placenta onde o homem, o querubim, o serafim, é gerado, é criado. O poder de consciência de Deus, ele concede, através dessa dinâmica, dessa batalha entre o bem e o mal, ele agrega de acordo com a batalha, com a dinâmica da batalha. Por isso que nós vivemos uma batalha. Eu estou numa batalha, não estou pronto ainda. Eu estou em plena batalha. Mas porque eu sei que eu vou vencer essa batalha. Porque quem fez o meu coração é Deus. Quando Ele fez o meu coração, Ele não deixou nada fora da previsão para perder para a batalha entre o bem e o mal. Ele previu tudo, projetou tudo, tudo no meu coração, para qualquer circunstância que o bem e o mal se apresente, o meu coração vai vencer. Deus conhece o meu coração, Ele conhece aquilo que Ele fez. Você está conseguindo entender? Às vezes para mim parece complicado e às vezes para você parece ser simples. E o que é simples para você parece ser complicado para mim. O que é complicado para mim parece ser simples para você. Mas não é complicado, é simples. Que pé que paramos? Que ponto paramos? Na geração do homem perante a batalha, perante a dinâmica. Isso não é uma batalha, é uma dinâmica. É uma dinâmica onde o bem e o mal se ajustam de tal forma que eu sou gerado nesse ajuste, nesse alinhamento. Eu escolho o mal, então o bem reage. Eu escolho o bem exageradamente, o mal reage. O mal se protege do bem e o bem se protege do mal, para que ocorra um equilíbrio, uma serenidade, para que o meu juízo seja formado. O sentido está claro ou não está claro? Então Deus tem dentro de si, antes de criar e formar qualquer coisa, todas as coisas. É como se uma engenharia tivesse todos os projetos de uma cidade dentro de uma gaveta, mas a cidade ainda não existe. Sim, Deus tem tudo dentro de si, mas existem coisas que não existem ainda.
Ele tem tudo dentro de si, não é? Agora, ao meu nível, ao meu grau, as coisas não existem ainda. No grau, no nível de Deus, tudo já existe. Tudo já existe. Ele não caiu do Éden, quem caiu foi o homem. O homem que começou do zero, do beabá, do aiô. Deus não. Deus precisou descer numa aiô, no beabá, para criar e gerar o homem. E eu estou falando o homem, não estou falando o ser humano. Porque o ser humano, ele apareceu a partir do momento que o mal, no seu estado de rebeldia, se instalou na mente humana. O mal, no seu estado de desobediência, se instalou na mente humana. Até então, enquanto o mal estava executando as suas atribuições, sua missão, o homem era o homem, não era um ser humano. Ele estava no caminho da formação, da geração, dentro dos planos e dos projetos de Deus. Mas acontece que os planos e os projetos de Deus foram paralisados ali no Éden. Por quê? Isso que é o grande mistério. Por quê? A resposta para esse grande mistério. Por que um querubim se sentiu com o poder de interferir e paralisar e desobedecer a Deus? Porque ele próprio não podia desobedecer. Mas ele poderia fazer com que Eva desobedecesse. E o poder dele estava projetado para obedecer. Mas o de Eva não. Se ele se instalasse na mente de Eva, ou se ele se instalasse na mente de Adão, né? Adão era mais forte, tinha o espírito mais forte, era mais difícil. Não ocorreria a desobediência, só instalando. E por que é tão importante a obediência? Por que é tão importante a desobediência? Porque o reino de Deus ele é obediência. E o reino que nós vivemos é desobediência. Por quê? Por que eu não posso entrar na glória de Deus? Vou dar uma passeadinha lá no reino da obediência, conversar com os anjos, visitar. Por que eu não posso? Por que eu não posso? Porque o espírito que me domina foi expulso da glória de Deus. Eu sou nascido sob o pecado, sou fruto do pecado. Eu não volto para a glória de Deus com esse espírito. Enquanto alguém tiver um desses espíritos, não volta para a glória de Deus. A porta está fechada para eles. Eles foram expulsos definitivamente. Está conseguindo entender? Mas como Deus abriria a porta do céu para o homem se o homem estava inteiramente tomado por esse espírito?
por esse querubim. Como? Vocês ouviram quando Deus disse a ordem: não toque na alma. A alma é um lugar espiritual onde reside os verdadeiros sentimentos. O amor, a verdade, a sinceridade, a humildade, a mansidão, está ali na alma. É a matéria-prima através da qual é gerada um homem, é gerado um ser celestial. Então o inimigo toma conta de tudo e procura entrar e destruir também a alma. Mas Deus deu a ordem: não toque na alma. A ordem, ela é para ser cumprida, a não ser aquele que entrega a alma para o inimigo. Então é assim. Viu como complica tudo? Como fica tão difícil de entender? Estou esperando Deus abrir os caminhos. Eu não raciocino. Não estou raciocinando. Eu estou pensando. Isso é revelação. Está sendo revelado dentro da minha mente. Eu estou gravando a revelação. Essa revelação, ela é útil para o mundo e não para mim. Ela é útil para as pessoas que vão se salvar e não para mim. Ao combate que o adversário faz, bloqueando toda a mente espiritual para não ter continuidade à revelação. Bloqueia tudo. Só Deus abre espaço. Já está abrindo. Então, o homem não entra, não retorna à glória com nenhum desses espíritos que foram expulsos. O homem fica aqui até o último espírito ser expulso do espiritual dele. Quando ele estiver limpo de tudo, ele entra pela porta que foi aberta. A porta foi aberta por Deus. Ela nunca foi fechada. A porta. Por que Deus fecharia a porta do céu? Por que razão Deus tem uma senha? Por que razão Deus tem uma chave? O que entra no céu são as obras. Ou não entra. Ali o sentimento é santo. Se chegar até essa porta, que é em todos os lugares, tudo é Deus. Um sentimento falso não entra, não se comunica. Cumpre aquela parte de Lázaro. Eu estou aqui e daqui eu não posso ir aí. E quem está aí, daí não pode vir para cá. Passei de 20
ter que dar um jeito depois. Eu não posso perder esse áudio. Depois eu coloco ele. Resolvo esse problema. Mas já que passou de 20, vamos adiante. Vamos até o final. Então é desse jeito. O céu não precisa ter porta. Quem disse que o céu precisa de porta? Deus é espírito. Os anjos são espírito. Os espíritos não se comunicam. Não existe comunicação entre o bem e o mal. A porta é essa. A porta do mal, do bem é fechada para a porta do mal. O ódio não entra lá. A arrogância não entra. A presunção não entra, a mentira não entra. Porque lá é o reino da verdade. É o reino da santidade. Ainda que alguém faça tudo para querer entrar, não vai conseguir entrar, porque é como o óleo não se mistura com a água. Então Deus não tem uma senha que fecha uma porta. Pelo contrário, ele expulsa de dentro do céu, de dentro dos seus, todo o mal. E o mal não entra, está expulso. Essa que é a chave. Agora, para expulsar da mente do ser humano a Satanás, ao egocentrismo, o Senhor Jesus precisou cumprir a lei de Deus até a morte, e morte de cruz, em santidade. A chave é a santidade, é a obediência. Quando ele atravessou a morte com essa chave, com esta santidade, a morte se desfez. A morte não existia mais razão para que a morte existisse. Por quê? Porque ele cumpriu a lei de Deus que Adão deixou de cumprir lá no paraíso. Está difícil de entender? Esta que é a chave, é a santidade, é a obediência. Satanás não pode entrar no lugar santo. Ele foi vencido. Enquanto ele mantinha todos dentro da desobediência da lei de Deus, dentro da desobediência do amor de Deus, o terrível e poderoso amor de Deus, ele mantinha todos. O Senhor Jesus foi lá, desceu, cumpriu tudo e venceu e abriu a porta. Isso não significa que ele abriu uma porta para que todos entrassem. Significa que ele deu poder para que todos se santificassem, para que todos se purificassem. Ele adquiriu o poder perante a dor, adquiriu o poder sobre a dor. E o mal perdeu com a violência e com o ódio. Não pôde vencer o bem, porque o bem
estava com o Senhor e foi mais poderoso. Não houve rancor. Não houve ressentimentos. Deus, ali na cruz, ele continuou amando a obra que ele fez com as próprias mãos. Porque o objetivo era que ele sofresse uma dor tão atroz que ele próprio rejeitasse a sua obra, a obra das suas mãos. Mas ele continuou amando, deu a vida pela sua obra. E resgatou com isto a sua autoridade divina, o seu poder, o seu reino, a sua obra e o homem. E condenou. Aí sim, ele criou uma porta de condenação. E isto existe dentro de Deus mesmo. Dentro de Deus mesmo. O sofrimento é dentro de Deus mesmo. Ah, mas já ouviu falar que o inferno está... Deus anda sobre o inferno, que o inferno está aos seus pés? O inferno está aos pés de Deus. É assim que aconteceu. Agora, quando e por quê, que é o mais importante e não foi tocado nesse assunto ainda, foi criada a mentira. E por quê? Onde o querubim encontrou força para criar a mentira? Para deixar a honestidade do mal. O mal é honesto. Deus criou o mal honesto. O mal é verdadeiro. O mal existe mesmo. Só que ele foi incluído nele a mentira, o engano. Quer dizer, o homem recebe na sua mente o engano, a ilusão sobre a veracidade do mal. Então é isso. Você disse que Deus tem uma senha, um código que fecha a porta e ninguém entra. Não é isso. Deus expulsa do céu o mal. E o mal não encontra acesso no reino de Deus, que é para todo lugar. Onde está o reino de Deus? O reino de Deus está entre vós. O mal não encontra lugar para entrar no homem. Ele não encontra a mentira, porque Deus tirou de dentro do homem toda a mentira. Isso não significa que Deus tirou de dentro do homem o mal. Deus não tirou de dentro do querubim o mal. Deus não tirou de dentro do juízo formado o mal. Só tem lá o bem. Não, Deus tirou de lá a mentira e a injustiça. Foi isso que Deus tirou de lá. Foi essa porta que Deus fechou. Então, não só eu, mas eu tenho que deixar as minhas mentiras. O que faz eu sofrer são as minhas mentiras. Até hoje eu cheguei aqui
me valendo de mentiras. Então eu tenho que deixar as minhas mentiras. Porque se eu tiver mentira, o mal está dentro de mim, no meu espiritual, causando sérios prejuízos e doenças. É porque é para isso que ele serve, depois que ele se rebelou, para causar destruição. Então, para pertencer à glória de Deus, entrar na glória de Deus, não pode ter mentiras. Próximo áudio.